Salmo 15. Veja do seu lado, se tem alguém sem a palavra, se houver, acompanhe, leve para esse irmão as escrituras. Nós vamos ler todo ele, porque é curtinho, amém? Diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim, não será jamais abalado. Amém, igreja? Vamos orar? Aí no seu lugar, mais uma vez, curva a sua cabeça, feche os olhos e peça ao Senhor que fale com você nessa manhã. Faça essa oração. Peça a Deus, como ovelha dele, ovelha do seu pasto, que não saiu da sua casa nesta manhã para me ouvir falar, mas para ouvir o Senhor. Peça a Ele que fale contigo. Deus, fala com o teu povo. O Senhor tem falado. O Senhor tem falado poderosamente conosco. O Senhor já trouxe respostas para o nosso coração de muitas coisas. Mas agora, Pai, que o Senhor venha falar através da mensagem, através da palavra, através do pregador. Deus, e que eu seja apenas a tua boca, apenas a tua voz, que eu diminua para que o Senhor cresça, para que o teu povo seja edificado. É o que nós oramos em nome de Jesus. E a igreja diz: pode sentar aí, queridos. Irmãos, esse salmo ele foi escrito por Davi. E todo mundo conhece Davi como um adorador por excelência. Amém? Davi, ele compôs muitos salmos. Ele recebeu muita inspiração de Deus e compôs uma variedade muito grande de salmos. Salmos de louvor, salmos de adoração, salmos de imprecação, salmos até mesmo onde ele se mostra entristecido, abatido. Mas nesse salmo, Davi, ele começa com uma pergunta, a pergunta que todo adorador, deixa eu te falar uma coisa, essa pergunta não é a pergunta de um curioso, essa pergunta é a pergunta que todo adorador deveria ou deve fazer. Amém, meus amados? Davi, ele foi um homem que ele amou tanto a Deus, que a palavra nos mostra que no tempo de Saul, você vai se recordar disso, teve um momento em que, antes até mesmo de Saul, não havia nem rei. Israel era julgado por juízes. Samuel era um juiz. E aí a palavra de Deus diz que Israel foi para a guerra com os filisteus. E no meio da batalha, alguém teve uma ideia: vamos trazer a arca do Senhor aqui para o meio do arraial, porque Israel estava perdendo a batalha. E aí quando Israel trouxe a arca do Senhor para o meio do arraial em guerra, a Bíblia diz que os filisteus, ouvindo aquele estrondo de louvor e adoração, ficaram com medo, ficaram apavorados, porque o Deus de Israel está no meio deles. Mas infelizmente, irmãos, Israel não foi vencedor naquela batalha. Israel perdeu, e a Bíblia nos diz que a arca foi levada pelos filisteus. A arca foi levada pelos filisteus, ficou na Filístia um tempo, trouxe danos grandes, a presença de Deus ali, e eles devolveram a arca. E a Bíblia diz que essa arca, ela ficou na casa de um homem chamado, quem lembra? Obed-edom. Durante muito tempo, a arca ficou na casa desse homem. Ninguém fez nada. Nem Saul, quando foi rei, se preocupou em trazer a arca de volta para o templo. Amém? Não havia templo naquele tempo. Havia o tabernáculo ainda de Moisés. Aquele tabernáculo lá do deserto,
estava montado em Gilgal. Amém, queridos? Mas estava sem a arca. A arca estava na casa de Obed-edom. Então Davi, quando ele assume o reinado, então ele fala assim: não, eu vou trazer a arca de volta. Eu vou resgatar a arca, eu vou lá buscar a arca. Fez uma tentativa, a primeira tentativa frustrada, conforme o texto nos mostra, porque ele quis fazer um ritual, mas não segundo a ordem de Deus. Acho que você vai se lembrar disso. Ele faz um ritual lá, muito parecido com o dos filisteus, e aí Deus não se agrada. Pelo contrário, a Bíblia diz que eles estavam transportando a arca num carro de boi. Você lembra disso? E aí, quando a arca passou, o carro de boi passou num buraco, a arca deu uma balançada, tinha um homem chamado Pérez, que ele foi tocar na arca. Quando ele tocou na arca, meu irmão, ele caiu fulminado. Porque aquela arca representava o quê? A presença do Deus Altíssimo no meio do seu povo. Davi ficou triste, a arca ficou parada no meio do caminho, e aí Deus disse a Davi: faça, mas faça da maneira certa. E aí quando Davi, ele faz da maneira correta, a Bíblia vai nos mostrar que Israel recebeu a arca com muita alegria. Amém, amados? Fizeram uma festa, Davi dançava, o povo dançou, o povo glorificou o Senhor. E a arca, ao invés de ir para Gilgal, no templo, Davi construiu uma tenda no Monte Sião, lugar aonde depois o templo foi construído. Amém? Mas até então havia uma tenda, e nessa tenda a arca foi colocada. Amém, igreja? O que a arca simbolizava, que eu falei para você? A presença de Deus. Ali Davi instituiu o culto. Ali Davi ordenou cantores. Ali Davi ordenou várias coisas, para que houvesse uma adoração permanente diante daquela arca. Então Davi é um homem apaixonado pela presença de Deus. Davi é aquela pessoa, irmão, que ele não pode viver fora dessa presença. Ele não pode estar longe dessa presença. E ele manifesta agora nessa pergunta. Vamos lá comigo, abra o texto, versículo 1. Esse questionamento, essa pergunta dele: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo, na tua tenda? A palavra aqui poderia também ser traduzida como tenda. Amém, irmãos? Quem poderá morar no teu santo monte? Em Sião. Esse santo monte é Sião. É o lugar onde a tenda foi armada para receber a arca. E essa pergunta, irmãos, ela é uma pergunta que, consciente ou inconscientemente, todo ser humano carrega no coração. Amém? Consciente ou inconscientemente. Que pergunta? Como eu posso me aproximar de Deus? Amém, igreja? Como eu posso me aproximar de Deus? Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. E as dezenas de religiões que a gente vê hoje graçando, se levantando, ou as que já são existentes, o que são essas religiões todas? Senão o homem tentando o quê? Se aproximar de quem? De Deus. Vocês entendem isso? Sim ou não? Essas centenas de religiões que nós vemos hoje em dia é um exemplo disso, irmãos. É um exemplo dessa pergunta no coração do homem. E nós vivemos num tempo, agora escute uma coisa, preste atenção. O problema não é que haja essa pergunta no coração do homem: como é que eu me aproximo de Deus? Talvez você conheça pessoas que têm observado a sua vida, que têm visto a sua conduta, que têm visto você, e talvez já te fez essa pergunta: o que aconteceu com você? Que mudança foi essa? O que é isso?
O que eu tenho que fazer também para me aproximar desse Deus? Maravilha. Mas o problema não é a pergunta, o problema é como nós estamos respondendo, porque essa pergunta, ela está sendo respondida, meu irmão e minha irmã, de forma perigosa. Sabe por quê? Vou te explicar. Porque os homens não estão perguntando para Deus, eles estão tentando estabelecer seus próprios critérios. Entenderam isso? Sim ou não, irmãos? A questão é que há uma pergunta no coração, até mesmo daquele que ainda não foi alcançado pela graça: como eu vou me aproximar de Deus? Mas eu volto a dizer para você, o perigo está na resposta. Porque muitas pessoas que têm feito essa pergunta, elas não têm feito essa pergunta para Deus. Veja bem, aqui no versículo 1, Davi está fazendo essa pergunta para quem, meus amados? Igreja? Para Deus. Ele não está fazendo essa pergunta nem para um sacerdote, hein? Compreende isso? Muito provavelmente, nesse tempo de Davi, existia um sumo sacerdote. Já existia. E a Bíblia não nos diz que Davi dirigiu essa pergunta ao sumo sacerdote. Davi dirige essa pergunta a Deus. Davi, ele quer que Deus fale com ele. O que eu estou dizendo para você é que o perigo é que os homens não estão perguntando para Deus, eles estão querendo estabelecer os critérios. Os homens estão criando os seus próprios padrões, irmãos. E aí eu te falo uma coisa, qual é o problema disso? Qual é o problema de o homem definir o padrão? Eu tenho certeza que você já falou de Jesus para alguém, já falou da palavra e a pessoa falou assim para você: mas eu não creio que Deus fará isso. Ou, eu não creio que Deus seja assim. Já teve essa experiência? De falar para alguém do Evangelho, falar para alguém da palavra e a pessoa virar e falar assim: essa é a sua fé, mas eu creio de outra forma. O que essa pessoa está fazendo? Estabelecendo um padrão dela. Sim ou não? Ela quer Deus. Como eu faço para me aproximar? Ela quer Deus, mas ela quer Deus segundo os seus critérios. Ela quer um Deus segundo os seus requisitos. Qual é o perigo disso, irmãos? Redefinir a santidade que é necessária que se manifeste na vida de todo aquele ou aquela que deseja se relacionar com Deus. Redefinir santidade, adaptar Deus à sua realidade. E é isso que nós temos visto, irmãos, inclusive em cima de alguns púlpitos por aí, que estão abandonando. Um pastor amigo meu, amigo nosso, que já pregou aqui várias vezes, falou comigo: eu não posso continuar naquela igreja, Alessandro. Eu não posso. Eu respondi: por quê? Porque o pastor daquela igreja está flertando com teologia liberal. Aquele pastor daquela igreja está colocando em xeque a inerrância das Escrituras, a autoridade da palavra. Está dizendo: não, olha, mas não é bem assim, então eu não posso continuar, meu amigo. E eu falei para ele: amém, é isso aí mesmo. Porque, queridos, não é Deus se adaptando a nós, igreja. Você entende isso? Não é, o caminho não é esse, irmãos. O caminho não é esse. Eu quero dizer isso para você. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Você quer falar de Deus? Você quer ministrar sobre Deus? Então você precisa partir da Escritura.
Você não pode partir da filosofia, você não pode partir da cultura, você tem que partir da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é o único livro autorizado pelo autor a falar dele mesmo. Vocês entenderam isso, igreja? Não se pode querer falar de Deus se não for partindo das Escrituras. Me desculpe, se você quer falar de Deus partindo de Sócrates, partindo de Platão, partindo de Sêneca, eu não sei de quem que você está querendo partir para falar de Deus. Você tem que falar de Deus a partir das Escrituras, porque as Escrituras é o único livro que nós temos que Ele mesmo se revelou nas páginas dela. Quer conhecer Deus? Cai dentro da Bíblia. Cai dentro da Bíblia. Ah, mas, irmãos, é o que eu digo para vocês, nós não temos a fé no livro, mas nós temos a fé do livro. Então nós precisamos. Se nós queremos falar dele, a Bíblia é o único livro aonde ele estabelece, onde ele se revela e estabelece os seus requisitos para ser adorado. Queridos, eu volto à pergunta. A pergunta é: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Oh, querido, sabe o que nós encontramos aqui? Nós encontramos um homem que está quebrantado, um homem sincero apesar do seu pecado, um homem cujo coração abriga o anseio, e o anseio dele é comungar com Deus. Ele quer Deus, igreja. Não é um homem tentando dizer a Deus como ele deve ser adorado. Queridos, qual é o questionamento de Jesus com a samaritana? A samaritana diz assim: onde é que se adora? Onde é que é? Fala para mim. Porque é o seguinte, os nossos pais dizem que é aqui, nesse monte. Os judeus dizem que é em Jerusalém. Eu quero saber onde é que é. O que o senhor fala para ela, igreja? Vocês adoram o que vocês adoram o que vocês não. E se você adora quem você não conhece, a sua adoração não cumpre o papel dela. Compreendeu isso? Não cumpre. É uma tentativa de adorar, mas não é adoração, porque você não está partindo do livro, você está partindo do que você acha. Para nós, nessa igreja, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Para nós, nessa igreja, a Bíblia é a inerrante, infalível e inspirada palavra de Deus. Então, quer falar comigo? Vem com a Bíblia aberta. Quer falar de Deus? Abra a Bíblia. Porque eu não vou falar de Deus pela cultura, pela filosofia. Ah, mas eu... Entenderam isso, igreja? É assim que nós temos que partir. Percebam uma coisa, irmãos, que eu volto a te dizer isso. Essa pergunta não é a pergunta de um curioso, é de um adorador. É de alguém que deseja comunhão com Deus. E eu não quero acreditar que você veio aqui nessa manhã movido por outra coisa que não seja esse desejo. Eu não posso acreditar que você pegou o teu dia de descanso, levantou cedo, se trocou e veio para cá, se não há no seu coração esse desejo. Eu quero crer que todos nós que estamos aqui temos um desejo, um anseio: comungar na presença de Deus, andar com Deus, estar na presença dEle. Agora, veja uma coisa, só que é alguém que, por mais desejo que tenha, alguém que, por mais anseio que tenha, não quer definir os requisitos. Quem entendeu isso? Diga amém.
Vou te dizer de novo, ele tem um grande anseio, tem ou não tem? Mas ele não permite que o seu anseio determine a forma. Ele se submete. Um adorador, igreja, verdadeiro, ele vive uma vida de submissão à palavra de Deus. Gente que diz que é adoradora, meu irmão, mas quando você olha para a vida dela, você não vê Bíblia. Você não vê Bíblia. Você não vê os valores dela alinhados com as Escrituras. Pelo contrário, não é adoradora, igreja. Por mais anseio, por mais desejo que eu tenha, o que vai definir os requisitos não é a minha vontade, é a vontade de Deus. É por isso que ele quer saber. Quando ele faz essa pergunta, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Sabe qual é a pergunta? A pergunta é assim: Deus, que tipo de vida é compatível com a tua presença? Entenderam isso? Traduzindo, amém, igreja? Que tipo de vida? Porque, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, ele te ama, hein? Ele te ama como ninguém jamais te amou. E vai te amar. Mas não confunda esse amor de Deus com a liberdade de adorá-lo do jeito que você quiser. Do jeito que o teu coração mandar. O que importa, pastor, na verdade, é que é de coração. Esse é o problema todo. O problema todo está aí. Você não está percebendo isso? Então eu queria pensar algumas coisas com você. Eu queria pensar aqui numa coisa, irmãos. Pense em alguém que está sendo convidado para se hospedar na casa de um rei. Pensa. A pessoa foi convidada para se hospedar na casa de um rei. Essa pessoa, ela chega dizendo assim: olha só, vou passar um tempo aqui, e a partir de agora, tudo aqui vai ser do meu jeito. Imagina, você recebe na sua casa um convite lá do príncipe Charles da Inglaterra. Embora o Charles, como é que fala? Não é tão grande quanto a da mãe. A fama, o reconhecimento, tem outra palavra que eu me esqueci agora. Até a bem-querência, né? A gente nem conhecia Elizabeth, mas a gente simpatizava com ela. Charles é um... Mas amém. Vamos supor que você recebeu lá um convite, passagem aérea para Londres, você e o teu cônjuge, tudo pago, e vai se hospedar no Palácio de Buckingham, que é um lugar cheio de quê? Protocolo. Amém, meus amados? Cheio de protocolo, porque quem está lá? Quem habita ali? O rei da Inglaterra. Você não vai chegar lá, meu irmão, com o seu jeitão carioca de ser. Amém? Chegar lá e todo descontraído, dizendo: ai, rei, agora é nós. Amém? Vou ficar um tempo aqui e é do meu jeito. Hashtag do meu jeito. Você pode fazer isso? Não, não. Não vai poder. Por mais que o carioca seja desenrolado, amém? Essa pessoa empática com tudo, isso não tem como. Você não vai poder chegar lá dizendo: agora vai ser do meu jeito, essas são as minhas regras. Não. Você vai ter que chegar lá e procurar o cerimonial. Entende isso? O cerimonial do palácio. Irmão, até se você for em Brasília, sabia disso? Até se você for visitar o Palácio do Planalto, você vai ter que procurar o cerimonial, para que o cerimonial te indique o lugar, o que você pode fazer, onde você pode falar, qual tem que ser a sua atitude. E aí a gente acha: não, com Deus não, pastor. Mas o senhor está fazendo uma comparação muito chinfrim. Você não pode querer comparar o Charles ou o presidente da República do Brasil a Deus. Por isso mesmo. Por isso mesmo. Se que com essas pessoas, igreja, que a glória delas é temporária. Porque o Charles está lá até ele viver. Morreu, vai vir o filho. É ou não é? O presidente agora pode continuar ou não.
Se ele não for reeleito. Se ele não for reeleito, acabou. Então, se nós temos toda a reverência para tratar com homens, igreja, quanto mais com o Senhor, que é o Rei de toda glória, aleluias. Então, igreja, pensa numa coisa: nós não estamos sendo convidados para visitar a presença de Deus, irmãos. Ele nos chamou para habitar com Ele. Vocês entendem isso, meus amados? Em Cristo nós fomos chamados para habitar com Ele. E a pergunta do Salmo 15 é essa: quem pode viver na presença de Deus? Vamos voltar comigo no versículo 1. O salmista, ele dirige a sua pergunta a Deus. Isso nos revela algo profundo. O que é algo profundo? Ele não está interessado na opinião dos homens. Hoje há muita gente preocupada com a opinião dos homens. Sabe em nome do quê? Da relevância. Nós temos que ser uma igreja relevante para o nosso tempo. Então, para sermos relevantes para o nosso tempo, nós vamos ter que ficarmos preocupados com o que os homens estão pensando. Não. Ele quer saber só uma coisa: ele quer o padrão de Deus. Isso já me confronta e deve confrontar você, meu irmão. Deve confrontar, porque hoje, como eu falei e repito, as pessoas perguntam assim: o que a cultura diz? O que eu sinto? O que é mais confortável? Mas o verdadeiro adorador pergunta: Senhor, o que é que o Senhor requer de mim? Amém, igreja? O que o Senhor requer de mim? E há outro detalhe aqui, tá? Eu quero apontar para você. Essas duas palavras aqui, habitar e morar, indicam permanência, comunhão permanente. Entende isso? Não é ocasional. Por exemplo, você que está casado, tem sua família. Ocasionalmente você vai na casa dos seus pais. Sim ou não? É verdade. Um dia você orou lá. Não é isso? Eu morei 27 anos, 28 anos, 27, né? 27. Na casa dos meus pais. E quando eu ia para lá, o meu irmão comprou a casa. E até ele falou assim: eu vou mudar tudo aí. A Eduarda falou comigo: falou com a gente lá no meu tio. Eu falei assim: eu não quero ir lá mais. Porque lá não é mais a casa dos meus pais. E eu acho que eu não vou suportar chegar lá e ver tudo de outro jeito. Você entende? É uma coisa emocional minha, mas eu falei: eu não posso até ir lá, mas entenda isso. O que eu estou querendo fazer você entender e compreender aqui, meu amado e minha amada, é que ocasionalmente eu ia a Santo André. Sim ou não? É a mesma vez no ano. Mas onde é que eu morava? Onde é que eu moro? No Rio de Janeiro. Então você percebe que essa pergunta de Davi não é a pergunta de quem quer ter uma experiência casual. Compreenderam isso? De vez em quando. É de alguém que quer ter com Deus um relacionamento permanente, constante. Amém, igreja? Diariamente. E aí, deixa eu te falar uma coisa. Vamos comigo no versículo 2, por favor. E aí nós vamos falar sobre santidade, igreja. Que é uma coisa que nós precisamos entender e compreender, que nós estamos lidando com Deus que é santo. Totalmente santo. 3 vezes santo. A visão de Isaías nos mostra isso, sim ou não? Quando Isaías no capítulo 6, ele tem aquela visão de Deus, a Bíblia diz que ele ouviu os querubins ao redor do trono que cantavam: Santo, Santo, Santo. Quem é? É o Senhor dos exércitos. Engraçado isso, né, irmãos? Quem quer definir Deus só de amor,
Acho interessante isso. Não, Deus é amor, não, Deus é santo. A essência de Deus é amor, mas também é santidade. E se eu quero comungar com esse Deus, se eu quero ter uma vida na presença de Deus, eu vou precisar, meu irmão e minha irmã, andar em santidade. E aí eu quero tratar uma coisa com você, que santidade aqui não é uma coisa só do exterior, irmãos. Porque não adianta mudar roupa. Não entre, eu sei que vocês não vão entrar nisso. Mas se vocês conhecem alguém que está nessa igreja, comece a orar por essa pessoa. Gente que acha que santidade está ligada à roupa. Conhece gente assim? Pior é os que está ligada a lugares. Esse lugar eu vou, aquele lugar eu não vou, nesse lugar eu posso estar, né? Até falei isso na EBD domingo passado. Não, na praia não. Praia não é lugar de crente. Mas a igreja é o lugar dos crentes. Meu irmão, se você não pode ir à praia, porque a praia se torna para você um grande pecado, você está mal na fé. Muito mal. Você está entendendo que santidade é uma coisa externa. E aqui o texto começa, vamos ler o versículo 2, para que a gente entenda aonde começa a santidade do adorador. Aquele que vive como igreja, com integridade, que pratica a justiça e... Observe uma coisa, como é que Deus começa, irmãos? Ele não começa com rituais, amém? Ele não começa com rituais, ele não começa com aparência. Ele começa aonde? Aonde, igreja? Com o coração. Aquele que vive com... Sabe o que é integridade aqui, igreja? É inteireza. Integridade, igreja, é uma vida sem duplicidade. Integridade é ser a mesma pessoa no secreto e em público. Sabe não ser duas caras? Espiritualmente falando. Cuidado com isso, hein? Cuidado com isso. Se publicamente as pessoas olham para você e falam, está tudo jóia com ele, tudo jóia com ela, que mulher santa, que homem santo. A gente olha para ele. Você está preocupado com os olhos dos homens? Se eu fosse você, eu temeria os olhos de Deus, porque esse conhece o mais profundo do teu coração. Você entende isso, irmãos? Isso tinha que trazer temor para você, viu? Temor, no sentido de entender que não adianta aparência externa, a santidade começa dentro. Irmãos, o problema não é o pecado visível, o problema é o coração dividido. Vocês entendem isso? Publicamente é uma coisa, secretamente é outra. Deus está dizendo uma coisa aqui: quem quer viver na minha presença precisa ser inteiro. Comece a fazer essa oração e dizer a Deus, se você está dividido ou dividida, comece a pedir a Deus, Senhor, dá-me integridade na minha devoção. Não aceite estar dividido ou dividida. Depois ele diz o quê? Aquele que vive com integridade e aquele que pratica o quê, meus irmãos? Queridos, praticar justiça aqui não é apenas saber o que é certo, tá? Ou errado. Praticar a justiça aqui é viver de acordo com o padrão de Deus. E por fim, aquele que fala a verdade como? Aquele que fala a verdade como? Você está achando que isso aqui é apenas não mentir? Aí eu não minto. Talvez você não minta dependendo da situação. Ah, eu não gosto de mentira. Amém, é isso aí mesmo. Mas talvez, se precisar, você já faltou com a verdade. E eu não quero te julgar. Eu só quero te mostrar uma coisa aqui, que falar a verdade de coração não é apenas não mentir.
é não viver uma vida de falsidade interior. Amém, igreja? Amém, igreja? Fala a verdade de onde? Do seu mais profundo, do seu coração. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Antes de desejarmos experiências profundas com Deus, nós precisamos fazer um pedido a Ele. E o pedido é: Senhor, sonda o meu coração. Sonda o meu coração. Que a santidade na minha vida comece por dentro, Deus. Não comece por fora, com uma casca. Em segundo lugar, igreja, a santidade, ela não se manifesta apenas no seu interior. Sabe como é que ela vai se expressar fora? A santidade, ela vai se expressar nos relacionamentos. Vamos ler o versículo 3? Aquele que o quê? Não difama, não faz mal, nem lança injúria contra o seu. Então o que nós temos aqui? Uma mudança. A santidade sai do interior e ela vai aparecer aonde? Nos relacionamentos. Amém, igreja? A pessoa que diz que é santa, mas os seus relacionamentos são marcados por dor, por abuso, por uma série de coisas, não entendeu que santidade também se manifesta nos relacionamentos. Isso é muito sério, irmãos. Sabe por quê? Porque a gente pensa que espiritualidade é cantar. Expressar espiritualidade é orar, é conhecer doutrina. Mas Deus está dizendo a nós: se a sua espiritualidade é vista na forma como você trata as pessoas, então você está manifestando santidade. Mas se a sua santidade não é vista na forma como você trata as pessoas, isso não é santidade. Amém, igreja? Não é. A Bíblia diz aqui: não difama. Irmão, quantas vezes nós pecamos com a língua, igreja? Quantas vezes nós destruímos reputações, irmãos? Cuidado, igreja. Não faz mal ao próximo. Ele se recusa a ferir o outro, igreja. Ele não lança injúria. Ele não humilha, ele não desonra. Eu digo a vocês, meus irmãos queridos, não existe comunhão com Deus sem transformação na forma como tratamos uns aos outros. Amém, igreja? Amém, igreja? Guarde isso. Vou repetir a você. Não existe comunhão com Deus sem transformação na forma como tratamos o próximo. Terceiro lugar, a santidade tem que moldar também os nossos valores, igreja. Olha o versículo 4. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece o quê? Mas honra o quê? Os que temem a quem? Hein, igreja? Aqui nós entramos no campo dos valores, irmãos. O texto diz que o homem anda com Deus, que o homem que anda com Deus, ele necessariamente vai desprezar o que Deus reprova e honrar o que Deus honra. Quem compreendeu isso aqui? Diga amém, Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, preste atenção, abra bem os seus ouvidos. Não negocie os valores de Deus. Por nada. Por nenhuma necessidade da sua vida. Não é porque você está precisando que aquilo se tornou certo. Entenderam isso? Amém, igreja? Não é porque você acha que você está precisando que aquilo se tornou correto. Porque o que não é correto diante de Deus vai continuar não sendo em 1000 anos, em 2000 anos, em 3000 anos. Então não se deixe enganar. Isso significa, sabe o que significa para nós aqui, igreja? Que nós não devemos nos deixar guiar pela popularidade.
Sabe o crente chapinha? Aquilo que eu falo? É o crente chapa, todo mundo gosta. Todo mundo, ai, olha, mas mas pastor, não tem que ser assim? Tem, meu irmão. Mas quando entra na questão de valores, não, isso aqui eu não posso comungar com isso. Eu não posso participar disso. Eu não posso abrir mão disso. Eu não vou participar, porque não tem a ver com os valores que eu creio, que eu confesso. Santidade nos valores, meu irmão e minha irmã. Isso confronta frontalmente o nosso tempo, irmãos. Sabe por quê? Porque hoje o errado é em igreja. Eu pergunto a você, há 10 anos atrás, nem muito tempo atrás, você imaginava que nós íamos estar vivendo o que estamos vivendo hoje? Sim ou não? Não. Não imaginava isso. Não vou nem muito longe, tá? Eu vou 10 anos atrás. Agora, se eu pegar a geração do meu pai e da minha mãe, menos ainda. Se eu pegar a geração dos meus avós, minha avó estaria caída no chão, desmaiada, vendo tudo o que está acontecendo. E as pessoas chamando isso de certo. Ah, pastor, mas a gente evoluiu. Deus também evolui. Que Deus é esse que você serve que evolui? Deus que evolui não é Deus. Você entende isso? Porque Ele foi, Ele é e continuará sendo sempre quem Ele é. Aleluia, que Deus evolui, meu irmão. Que Deus evolui, Ele continua. O que era pecado lá no Éden, é pecado aqui. E se Ele não voltar em 3.000 anos, vai continuar sendo. Porque Ele é o Senhor, totalmente estável. Então você precisa manifestar santidade nos seus valores. Em quarto lugar, nas decisões práticas da sua vida. Versículos 4b e 5a, diz assim: aquele que jura e cumpre o que, igreja? Mesmo com prejuízo próprio. Porque hoje a cultura é farinha pouca, eu vou ficar no prejuízo? Eu vou ficar, não vou. Alguém vai ter que perder, esse alguém não sou eu. Porque afinal de contas eu sou espertão. Afinal de contas, né? Todo dia sai de casa um esperto e um otário. Eu não sei quem é o otário. Quem é o otário? O esperto eu sei que sou eu. Isso não é pensamento de crente, irmãos. Isso não é pensamento de uma pessoa que quer comungar da presença de Deus. Porque a Bíblia diz aqui: aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. E não somente isso, mas o versículo 5 aqui, igreja, nós entramos na área financeira. Escute, a gente pega a santidade, sabe o que a gente faz com a santidade? A gente compartimentaliza a santidade. Áreas da nossa vida onde nós tratamos com santidade, e áreas da nossa vida que nós tratamos de acordo com a nossa conveniência. E vou te falar uma coisa, não tem área mais sensível na nossa vida que a financeira. Em que a gente acha que nessa área santidade não, é razão. Nessa área a gente tem que ter razão, a gente tem que ter. Então, racionalmente, não. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. Amém, igreja? Não tem o olho grande, cobiçoso. E não somente isso, aquele que não aceita suborno. Então, aqui a gente entra com santidade na área financeira. Muitos pensam que a santidade está apenas na área sexual. A igreja sempre olhou para isso: santidade sexual, pureza sexual. É pureza em tudo, meu filho. É pureza dentro do seu coração, é pureza na forma que você trata as pessoas, é pureza na maneira que você se relaciona até com o dinheiro, até com a parte financeira, meus amados. A santidade bíblica não é compartimentalizada. A santidade bíblica, ela permeia toda a vida do adorador, igreja. Amém, meus irmãos? Não tem área da vida do adorador que a santidade não esteja ali. Porque se tem, não é adorador.
Não sei o que é, mas adorador não é. E a promessa final, vamos ler aí? Está escrito assim lá no final do verso 5. Aquele que age assim não será o quê? Isso é uma promessa, irmãos. Não significa que não vai ter problemas. Entende isso? Abalado aqui não é não ter problema. Abalado aqui é o seguinte: vai vir a tempestade, o vento vai bater com ímpeto na casa, mas ela vai permanecer de pé, porque ela está firmada na rocha, que é a palavra de Deus. Uma vida inabalável não é uma vida sem problema, irmãos. É uma vida de permanência. Eu quero concluir, igreja. E agora eu quero que a gente seja bem honesto diante de Deus, irmãos. Porque quando a gente olha para esse padrão que foi estabelecido aqui, por favor, preste atenção. Eu quero te fazer uma pergunta. Quem pode viver assim perfeitamente? Hein, meu irmão? Você acha que você é capaz? Você vai tentar. Vai ou não vai? Mas você vai ser perfeito? Você vai cumprir tudo isso aqui perfeitamente? Não vai. Então sabe o que esse salmo é, igreja? Esse salmo aqui não é uma escadinha para você subir até Deus, tá? Não é isso. Não olhe com olhos pragmáticos. Ah, o pastor está ensinando a gente a subir uma escadinha para chegar até Deus. Não, irmãos, esse salmo é um espelho para mostrar quem realmente nós somos. Que quando a gente menos espera, irmãos, a gente falta com a verdade. Porque a gente se colocou na frente. Porque a gente esqueceu do Evangelho. Quando a gente menos espera, nós estamos difamando o irmão nosso em Cristo. Quando a gente menos espera, nós estamos com o nosso coração cheio de usura, de lucro, querer lucro em tudo. Então, como eu falo para você, esse salmo é um espelho que me mostra quem eu sou, mas que me aponta e me conduz a Cristo, como aquele que é o único que viveu perfeitamente, e agora vive na presença de Deus. Amém, igreja? Ele vive na presença de Deus. Mas esse salmo, ele não termina em desespero não, irmãos. Ele nos aponta para Jesus. Porque Jesus quem viveu essa vida de integridade, é Jesus quem praticou a justiça, Ele falou a verdade perfeitamente, Ele nunca pecou. E sabe o que o Evangelho nos diz? Com a boa notícia? A boa notícia do Evangelho é que em Cristo, eu e você somos aceitos na presença de Deus. E mais do que isso, essa presença vai nos transformando de glória em glória. Aleluias. Nós somos transformados, igreja. Nós somos transformados. Então a pergunta não é apenas quem pode habitar na presença de Deus. A pergunta para nós nessa manhã é: nós estamos tentando viver pelos próprios padrões, ou nós estamos sendo transformados por Cristo, igreja? Hein, meu irmão? Hein, minha irmã? Porque, meus amados, deixa eu te terminar aqui e falar isso para você. Deus não se adapta a nós. Nós é que precisamos ser transformados para viver com Ele. E essa transformação não vem de nós. Ela vem de Cristo. Amém, meus amados? Eu termino dizendo para você 4 coisas. Primeira, abandone a ideia de definir os seus padrões para Deus. Santidade não é cultural. Santidade é algo divino. Amém, meus irmãos? Examine o seu interior, tá? Constantemente esteja pedindo isso. Porque antes da tua aparência, Deus vê o seu coração. Em terceiro lugar, reavalie os seus relacionamentos, irmão. Reavalie os seus relacionamentos. Sua espiritualidade está se manifestando na forma como você trata as pessoas.
Hein, meus amados? Em quarto lugar, alinhe seus valores aos de Deus. Ame o que Deus ama e rejeite aquilo que Deus rejeita. Amém, meus amados? Doa a quem doer. Ame o que Deus ama. Confie em Cristo, não apenas para o perdão, mas também para a transformação do teu coração. Que em toda a sua vida a santidade do Senhor possa se manifestar, para que você seja aquele e aquela que vive na presença de Deus. Vamos orar? Amém, queridos?